Todos nós sabemos que quando duas pessoas querem formar uma convivência comum, formar uma família, elas podem fazer isso através de um casamento, que é aquela coisa formal, ou podem fazer isso através de uma união estável, assinando ou não um papel. É sempre bom, obviamente, assinar um papel. E essas pessoas, elas podem optar por um regime de bens que vai disciplinar a relação patrimonial entre elas durante o casamento ou durante a união estável. Esse regime de bens, ele pode ser mesclado, como ele também pode ser criado. As partes têm essa liberdade. Os principais regimes de bens existentes hoje no direito brasileiro são o regime da comunhão parcial, o regime da separação de bens e o regime da comunhão universal. O regime da comunhão universal já foi muito utilizado em tempos remotos, passados. Hoje, o mais habitual é o regime da comunhão parcial de bens. Mas a gente vê também com muita frequência, principalmente nos dias atuais, as pessoas optando também, um grande número, pelo regime da separação de bens. É muito importante que as pessoas saibam que a escolha do regime ela tem uma influência muito grande, muito decisiva, no momento que as pessoas venham a se separar. É claro que ninguém casa ou ninguém constitui uma união estável querendo a separação, mas isso faz parte da vida e pode acontecer com alguns casais. Então, o regime a ser escolhido pelo casal vai ter uma influência muito grande no momento desse divórcio, no momento dessa separação, no momento da dissolução da união estável. Então, nesse momento, ou seja, no momento que você casa, no momento que você constitui uma união estável, você tem que pensar nisso. Vou dar um exemplo. No regime da comunhão parcial de bens, que é muito utilizado, os bens adquiridos durante o casamento ou durante a união estável, através de compra e venda, ou seja, de forma onerosa, você vai lá, compra um imóvel, aquele bem que você adquiriu pertence ao casal, pertence a essas duas pessoas. No momento do divórcio, no momento da dissolução, esse bem vai ter que ser partilhado, 50% para um, 50% para outro. É importante você saber qual regime você quer optar. Por exemplo, no regime da separação de bens, se uma determinada pessoa optou por esse regime e adquiriu um bem durante esse casamento ou essa união estável, e se aquele bem estiver só em nome daquela pessoa, no momento da separação, a outra pessoa não vai ter direito a esse bem, porque o bem adquirido durante o casamento não se comunica para a outra pessoa. A outra pessoa não vai ser dona desse imóvel ou desse bem. Então, no regime da separação de bens, os bens adquiridos onerosamente durante o casamento, se for adquirido por um só do casal, esse bem não vai ser comunicado para outra pessoa. A outra pessoa não vai ter um direito sobre esse bem. O regime da separação de bens tem sido muito utilizado atualmente porque as pessoas querem ter uma liberdade maior no seu patrimônio. Elas não querem dividir um patrimônio que de repente ela conseguiu com o seu esforço, com o seu trabalho, e por isso ele tem sido muito utilizado. O regime da comunhão universal é aquele regime que era adotado antigamente, 20, 30 anos atrás, hoje em dia quase não tem utilização, ele não tem muita aplicação prática. Por quê? Porque o regime da comunhão universal de bens prevê que os bens adquiridos antes do casamento, de forma onerosa, ou seja, através de compra e venda, se comunicam. Ou seja, eu adquiri um bem antes de me casar, me caso, e amanhã, se eu me divorciar, eu vou ter que dividir esse bem que eu adquiri antes do meu casamento. Praticamente hoje em dia é um regime que não tem sido utilizado, mas a gente vê ainda muitos casais que optaram por esse regime porque se casaram há 30, 40 anos atrás. É muito importante a gente definir o regime de bens. Mas o regime de bens não tem influência só no momento da separação do casal. Ele tem influência também no momento da morte de uma das pessoas que faz parte desse casamento do união estável. E aí é importante que a gente saiba a diferença de cada um deles. Por exemplo, no regime da comunhão parcial de bens, ou seja, aquele regime em que as pessoas
que adquiriram os bens onerosamente durante o casamento e que esses bens pertencem ao casal, o que acontece com os bens anteriores, ou seja, os bens que foram adquiridos antes do casamento, na hipótese da morte de um dos cônjuges? O que vai acontecer com esse patrimônio? A quem vai caber esse patrimônio? A lei diz que, em relação a esses bens adquiridos antes do casamento, no regime da comunhão parcial de bens, a lei diz que o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente vai ser herdeiro em igualdade de condições com os descendentes, ou seja, com os filhos. Então, vou dar um exemplo prático. Um casal optou pelo regime da comunhão parcial de bens. Teve 2 filhos. Um dos 2 faleceu. Esse que faleceu tinha adquirido vários bens antes do casamento. Aquele que sobreviveu vai ser herdeiro junto com os 2 filhos em relação a esses bens que foram adquiridos antes do casamento. Então isso é muito importante saber. Ou seja, o regime de bens não gera consequência só no momento do divórcio, gera consequência também no momento do falecimento. Vou dar um outro exemplo, agora falando de um outro regime, o regime da separação de bens, da separação convencional de bens. No regime da separação convencional, onde as 2 partes decidem, ou onde o casal decide, olha, tudo que a gente adquirir durante o casamento, o que for adquirido por você vai ser seu, o que for adquirido por mim vai ser meu, isso tem um reflexo muito grande em relação ao evento morte. Vamos supor que um dos 2 faleça enquanto o casamento ainda subsistir, enquanto o casamento ainda existir. Estão casados e um falece. E eles também tiveram 2 filhos. O que vai acontecer em relação a esse patrimônio adquirido durante o casamento? Esse cônjuge ou esse companheiro que sobreviveu, ele vai ter direito sobre esse bem? Vai ter direito. Ele vai concorrer em igualdade de condições com os herdeiros, ou melhor, com os 2 filhos, porque ele vai ser herdeiro também do cônjuge. Então, é muito importante a gente saber disso, que no regime da separação de bens, os bens adquiridos na constância do casamento, ainda que pertença só a um dos cônjuges, se esse falece, o cônjuge sobrevivente vai ter direito a esse bem junto com os 2 filhos que o casal teve. Voltando um pouquinho para o regime da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento pertencem 50% ao marido, 50% à mulher. 50% para cada um. Se um dos 2 falecer, esses bens que foram adquiridos durante o casamento, o cônjuge sobrevivente não vai ser herdeiro. Por que ele não vai ser herdeiro? Ele não vai ser herdeiro porque ele já tem 50% dos bens. Não seria justo ele ser herdeiro também da outra parte. Então, nesse caso, quem será herdeiro? Serão os 2 filhos. Esse cônjuge não vai concorrer, ou seja, ele não vai ter direito a esses 50%, a exemplo dos 2 filhos. No regime da comunhão parcial de bens, é importante que nós saibamos que os bens adquiridos antes do casamento, por qualquer um dos 2, não entram na divisão na hipótese de separação do casal. Então, os bens adquiridos antes do casamento não entram na divisão. A exemplo dos bens adquiridos antes do casamento, não entram na divisão também os bens que foram adquiridos através de doação ou adquiridos através de herança. Então, fica claro para todos nós que os bens adquiridos antes do casamento por compra e venda, ou os bens adquiridos durante o casamento por doação ou por herança, não se comunicam, ou seja, o outro cônjuge não vai ter direito sobre esses bens na hipótese de separação do casal. É o que a gente chama de bens particulares, ou seja, aqueles bens continuarão sendo
do cônjuge ou do companheiro que adquiriu por compra e venda antes do casamento ou que adquiriu ainda que durante o casamento por doação ou por herança. Mas isso da hipótese de separação, ou seja, separou, divorciou ou dissolveu a união estável, o outro cônjuge ou o outro companheiro não vai ter direito a esses bens particulares. Mas se nós transportarmos isso para a hipótese do falecimento, a situação muda. Os bens particulares, no regime da comunhão parcial de bens, que são os bens frutos de herança, os bens adquiridos por doação, ou os bens adquiridos por compra e venda antes do casamento, esses bens particulares, o cônjuge ou o companheiro que sobreviver vai ter direito a parte deles no eventual falecimento do outro cônjuge ou do outro companheiro. Ele vai ser herdeiro em igualdade de condições com possíveis descendentes, filhos, netos, em primeiro lugar sempre os filhos, ele vai ter o mesmo direito que esses filhos. Então, se o casal teve 2 filhos, um falece, o cônjuge que sobreviver vai ser herdeiro junto com esses 2 filhos em relação aos bens particulares. Na hipótese de falecimento de um dos cônjuges ou um dos companheiros, como que vai ficar a sucessão, a herança, em relação ao cônjuge ou companheiro que fica? Ele vai ter direito aos bens que pertencem só àquele companheiro ou só àquele cônjuge que faleceu? A lei é muito clara a respeito disso. A lei diz que o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente vai concorrer com o descendente. Quem são os descendentes? Filhos, netos. Ele concorre. Ele vai ter direito à herança da mesma forma que os filhos ou netos. E, na hipótese de não haver descendente, ou seja, se houver só ascendente, ou seja, aquele casal que casou, mas não teve filhos, mas o que faleceu deixou pai ou mãe, o cônjuge sobrevivente vai concorrer à herança do cônjuge que faltou junto com os ascendentes, junto com o pai e com a mãe. O cônjuge vai receber tudo, todos os bens deixados pelo cônjuge que faleceu, e aí eu estou falando evidentemente dos bens particulares que pertenciam só ao cônjuge que faleceu, ele vai receber tudo se não houver ascendente e se não houver descendente. É importante que as pessoas saibam que existe o chamado direito real de habitação, que ganha uma importância muito grande no momento que um dos cônjuges falece ou um dos companheiros falece. Não importa o regime de bens que o casal tenha optado, se eles moravam numa determinada residência e um falece, o cônjuge ou o companheiro sobrevivente vai ter o direito de ficar naquele imóvel até o momento da sua morte, mesmo que esse cônjuge ou esse companheiro não tenha direito a 50% do imóvel, ou mesmo que ele não seja herdeiro, ele vai ter o direito de ficar nesse imóvel. A lei fez isso para proteger o cônjuge que sobreviveu, para que ele não fique desamparado em relação ao seu lar, à sua casa, onde ele construiu ou não patrimonialmente, mas viveu com o companheiro ou com o cônjuge que faleceu.